Bem-vindos à aula de hoje. Eu sou o professor Rubens e você está numa aula de Na aula de matemática. hoje, então, nós vamos falar sobre os ângulos complementares, suplementares e ângulos equivalentes. Nós vamos aprender de como utilizá-los. Por quê? Porque o círculo trigonométrico, matéria mais adiante, precisa entender perfeitamente sobre eles. Primeiro, ângulos complementares. Ângulos complementares são aqueles que somados geram 90 graus. Eu tenho aqui um desenho para vocês. Esse desenho é de um ângulo reto, quer dizer que a soma desses dois ângulos que estão marcados aí tem 90 graus. Tá? Claro que eu dividi em dois, mas poderia ter dividido em 3, 4, 5. O primeiro ângulo vale 35, o segundo ângulo vale x. Então, 35 mais x é igual a 90. Por quê? Porque a soma dos dois ângulos tem que dar 90 graus. Resolvendo esta equação, nós vamos ficar com 55 graus. O que significa que um ângulo tem 55 e o outro ângulo vai ter 35 graus, porque aí somando eles nós obteríamos 90. Agora, ângulo suplementar é o mesmo processo, só que ao invés de 90 é 180 graus. Quer dizer que nós vamos pegar dois ângulos, vamos pegar esse ângulo 150, vamos pegar esse ângulo x, vamos somar os dois para chegar a 180 graus. Resolvendo essa equação, quem tiver dificuldade em resolver a equação, clica nesse card aí de cima. Então nós vamos ter que esse ângulo x vale 30. Por quê? Porque somando x com 150, 30 com 150, encontramos o 180 graus. Então, basta somar os dois. Vejamos agora um exemplo onde nós vamos ter uma equação. Esse primeiro ângulo é uma equação e esse segundo ângulo também é uma equação, mas isso não vai mudar o fato de você ter que somar os dois para encontrar o 90 graus. Então você vai ter x menos 20 mais 2x menos 10, está vindo daqui, ó, dá 90. Então você tem, trocando e tirando parêntese, fica dessa situação aí, x mais 2x menos 20 menos 10. Resolvendo essa conta, troca tudo que tem x para o lado, tudo que não tem para o outro aí, conforme você já sabe fazer. X é igual a 40. O que significa agora que o seu x vale 40, não o seu ângulo. O seu ângulo aqui não vale 40 graus. A gente precisa saber quanto ele vale. Então a gente vai pegar essa equação que estava aqui, vamos tirar o x e colocar o 40 no lugar e resolver. Então quer dizer que esse ângulo de cima vale 20 graus. A mesma coisa nós vamos fazer com esse daqui de baixo. Nós vamos tirar o x e colocar o 40 no lugar. Lembrando que a substituição aqui vira vezes. Então fica 40 vezes 2, que dá 80, e aí diminuindo nós temos 70 graus. Sabemos então que o ângulo de cima 20, mais o ângulo de baixo 70, vale 90 graus. Nesse caso, é o que a gente queria. Você poderia fazer a mesma coisa com 3 ângulos, ou você poderia fazer a mesma coisa com 180 graus. Agora, os ângulos equivalentes trabalham com ângulos que a gente encontra que valem outros. Como assim? Ó, o ângulo de 390 graus. Se você quiser calcular seno e cosseno de 390 graus, você vai ver que não existe ele pronto numa tabela. Você precisa saber de quem ele é equivalente. Então nós fazemos o quê? Nós vamos pegar o 360 e somar com o 30 para chegar ao nosso 390. Como é que eu sei que é 360? Porque equivale a uma volta. Quando a gente usa o 390, a gente pensa em retirar uma volta, quer dizer, deu uma volta completa, andou 360 graus e depois mais 30 graus. Tudo abaixo de 360 é uma volta. Se tiver entre 360 e 720, são mais de uma volta e menos de 2 voltas. Se tiver entre 720 e 1080, mais de 2 voltas e menos de 3. 1080, 1440, mais de 3, menos de 4. 1440 a 1800, mais de 4, menos de 5. E aí vai embora. Na verdade, só precisa ir multiplicando. Se você multiplicar o 360 por 2, você pode dizer que está abaixo de 2 voltas e assim vai. Ficou difícil? Vamos ver então. O 120 graus ele é menos de 360, então quer dizer que não foi dada nenhuma volta ainda. Agora, o 900 ele é mais do que 720 e menos do que 1080. Quer dizer que deu mais do que 2 voltas um pouquinho, mas não chegou a dar 3 voltas. O 1200. O 1200 também está aqui. Olha, mais do que 3 voltas, mas não chegou a dar 4 voltas, ok? Então, nós vamos usar essa técnica sempre que você quiser calcular um ângulo. Como assim? Bom, vamos pegar o último 1200. 1200 graus, se você pensar em uma volta, são 360. Se você pensar em 2 voltas, 720. Repara, o 1200 ainda está bem acima. Em 3 voltas, 1080. 1200 ainda está acima. Então, 4 voltas, 1440. 1200 está abaixo. Opa! Então, ele deu 3 voltas, mas não chegou a dar 4 voltas. Nós pegamos, então, agora o 1200 e diminuímos do número de voltas que ele deu completo.
ele deu 3 voltas completas. Então você encontra 120 graus. O que isso significa? Isso significa que 1.200 é equivalente a 120 graus. Quer dizer que o seno e o cosseno de 1.200 é equivalente ao seno e o cosseno de 120 graus. E o seno e o cosseno de 120 graus tem na tabela trigonométrica. Bom, mas essa parte nós vamos estudar depois, porque aí a gente vai passar por círculo trigonométrico para você não ter que decorar tantos valores de ângulo assim. Não esquece de baixar os exercícios do link da descrição desse vídeo. Tem também uma apostila com as explicações. Bora trabalhar!